Nesta aula 19, finalizaremos o nosso estudo sobre economia brasileira no segundo reinado. O assunto geral da aula são as transformações da estrutura produtiva no segundo reinado. Historiadores brasileiros, especialistas em segundo reinado, afirmam que o café trouxe enormes modificações para o país, mas foi uma modernização conservadora. Vamos explicar como esse processo teve início e o que significa essa modernização conservadora. Em 1844, o governo brasileiro aprovou a tarifa Alves Branco. Esta tarifa subiu os impostos sobre cerca de 1.500 produtos importados. O governo precisava melhorar a arrecadação e, por isso, lançou mão desse recurso. A tarifa Alves Branco substituiu o Tratado de 1810, que dava taxas preferenciais de impostos para a Inglaterra, ou seja, impostos mais baixos para os produtos ingleses. Por causa disso, o governo inglês passou a pressionar o Brasil para acabar com o tráfico negreiro. Por causa dessa pressão, em 1850, o governo brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu definitivamente o tráfico externo de escravos. Como já vimos e já falamos no vídeo anterior, substituindo esse escravo negro que ficou caro, a alternativa foi encontrada no imigrante europeu, além do que servia para branquear a população, como vimos no darwinismo social. Aqui mostra a imagem de o porão de um navio negreiro, como eram as condições dos negros quando eram trazidos para o Brasil. Com a Lei Eusébio de Queiroz, o escravo ficou muito caro e muitos traficantes de escravos passaram a deslocar seus investimentos para os bancos e outros negócios. Ao longo do tempo, os cafeicultores passaram a se interessar pelo imigrante europeu para trabalhar no regime de parceria. Somando-se a tarifa Alves Branco, a Lei Eusébio de Queiroz e a vinda dos imigrantes europeus, além dos lucros vindos dos cafezais, temos o início do surto industrial brasileiro. Essa primeira tentativa de industrialização é conhecida como Era Mauá, que vai de 1845 a 1875. Barão de Mauá, de origem humilde, viu no aumento do preço sobre produtos importados e nos capitais disponíveis a chance de criar novos investimentos. Ele criou uma fundição no Rio de Janeiro, apostou em ferrovias, em companhias telegráficas, no transporte urbano, entre outros. Mas a tarifa Alves Branco foi substituída em 1861 pela Lei Silva Ferraz, que reduziu os impostos sobre os produtos importados. Mauá, para honrar com seus compromissos, foi lentamente vendendo suas empresas, por fim restando somente o Banco Mauá. E ele honrou seus compromissos, vendendo o Banco Mauá para estrangeiros. Ao lado aparece o link do filme na íntegra, Mauá, o Imperador e Rei do Brasil. Um homem absolutamente visionário. Agora vamos retomar. Por que Mauá faliu, então? O mercado interno era instável. O país passava por modificações e o mercado consumidor era pequeno. E o termo modernização conservadora? Embora o país estivesse passando por modificações, com o surgimento de ferrovias, vida urbana acentuada, São Paulo em franco crescimento populacional, o país ainda era latifundiário, monocultor, escravista e com produção voltada para a exportação.
Cabe lembrar que, em 1850, o governo brasileiro, por pressão da elite, publicou a Lei de Terras. Foi a primeira tentativa de organizar a propriedade privada no Brasil, principalmente para impedir que negros e imigrantes não pudessem ter acesso à terra. A partir desta Lei de Terras, a aquisição de terras só poderia ser feita por compra, venda ou leilões de doação do Estado. Ela não permitiu o uso capião, isto é, a regulamentação do documento de posse de terra por permanência nela. E assim nós concluímos essa etapa sobre a estrutura econômica do Brasil na época do século XIX e mais especificamente no Segundo Reinado.